Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, toda vez digo, alegrai-vos. Seja conhecida a vossa moderação diante de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Leamos juntos o verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela leitura da tua preciosa e suficiente palavra. Agora, ao expormos a tua palavra, usa-nos para que possamos ser instrumento de edificação ao teu povo e usa o teu povo quando estará ouvindo a tua palavra, que possamos praticá-la, não somente tê-la como uma verdade doutrinária no nosso intelecto, na nossa mente, mas que sejamos impulsionados pelo Espírito Santo a colocá-la em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se assentar. Queridos, quando o apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, ele a escreve, o apóstolo Paulo ele está preso em Roma e ele havia recebido em visita um dos seus cooperadores, chamado Epafrodito. Epafrodito era um grande amigo, era um grande auxiliar na caminhada de Paulo, na difusão do Evangelho. E ele foi enviado, o Epafrodito, pela igreja dos Filipenses, a igreja que estava lá em Filipos, por isso que ele encaminha essa carta para essa igreja, e essa carta é uma espécie de retribuição, uma espécie de recibo, de alegria, porque o Epafrodito estava levando uma oferta financeira para a ajuda do apóstolo. Naquele tempo era permitido, mesmo que alguém estivesse preso, poder receber algum tipo de ajuda, ainda que ela fosse financeira. Então, a resposta do apóstolo Paulo acaba sendo justamente devolver com gratidão aquele carinho que ele recebeu da igreja, enviando uma carta. E essa é a carta que Paulo envia, e é uma carta em que ele expressa o seu contentamento. Tanto que, se você já estudou esses 4 capítulos que conferem a carta, você vai ver que por 26 vezes a menção da palavra alegrai-vos, alegria, alegrem-se, porque é uma carta alegre. É uma carta de gratidão, e com certeza esse é um dos grandes temas da igreja que havia em Filipos, né? A gratidão, a alegria. Mas só que por trás desse sentimento de alegria que havia no coração de Paulo quando ele escreve a carta, e aqui você já percebeu nesse capítulo 4, a alegria para Paulo é uma espécie de antídoto, é uma espécie de remédio para combater preocupação, ansiedade, o medo, a angústia. Ele está preparando a igreja aqui para isso, segundo o texto. Vocês sabem que, não obstante a realidade que vivemos hoje, os cristãos do passado, eles também tinham situações de crises, de angústias, de anseios muito similares aos que eu e você vivemos nos dias de hoje. E aqui Paulo está dizendo para esses irmãos, nesse capítulo 4, com especificidade, muito especificamente ele está dizendo:
Vocês querem viver em paz? Vocês querem ter o coração de vocês em calmaria? Como que vocês podem superar a dor, superar o medo que traz tanta ansiedade ao coração de vocês? E quando Paulo está escrevendo esse capítulo 4, que é o último dessa carta, ele está encaminhando aqui para o término da carta algumas orientações práticas para orientar os seus irmãos contra o mal da ansiedade. Veja que logo nesse primeiro versículo do capítulo 4, ele está dizendo aqui que ele expressa a sua alegria por esse reencontro, ainda que seja através de um documento, de uma carta que está sendo escrita. Ele está dizendo assim no verso 1, olha, meus amados, permaneçam desse modo, permaneçam firmes no Senhor. E ele diz, vocês são minha alegria. E aí ele começa, a partir do verso 2, a tentar conciliar uma situação que era uma situação de desarmonia, de desacordo entre duas pessoas muito queridas, mas que não estavam se entendendo no meio da igreja, duas mulheres, Evódia e Síntique, é o que diz aqui para a gente o verso de número 2. E aí Paulo começa a trabalhar algumas questões que vão produzir cura, produzir a solução para esse relacionamento e também indicando como aquela igreja poderia superar os dias maus, os dias difíceis. Isso está apontado para a gente nos dias de hoje. E tudo isso passa por uma realidade, viu, irmãos? Nós somos seres criados por Deus para aprendermos com Deus. Nós fomos criados por Deus para a glória de Deus, mas não para sermos apenas meros ouvintes ou espectadores daquilo que Deus faz. Nós precisamos colocar em prática, mas para colocarmos em prática nós precisamos aprender. E só existe uma forma de você e eu superarmos a ansiedade, o medo, a angústia, aquilo que procura roubar a nossa paz. Só existe uma forma de vencermos tudo isso. É a paz de Deus que excede todo entendimento e que está aí registrado no versículo 7 desse capítulo 4. É essa paz que, quando está no nosso coração, ela faz com que um pedacinho do céu desça e venha até nós. A grande questão é, você tem experimentado dessa paz quando tudo vai contra, quando os ventos são contrários, quando a ansiedade está ali à porta do teu coração, te perturbando, tentando tirar de você a alegria da caminhada da vida. Por isso eu quero compartilhar nessa manhã com você sobre o seguinte tema: se somos seres criados para o aprendizado, o tema é aprendendo a ter paz no coração. Aprendendo a ter paz no coração. Em primeiro lugar, como é que eu e você podemos obter esse aprendizado? Eu sou professor há muitos anos, temos aqui colegas que são professores, professoras, e nós sabemos que na escola, na universidade, qualquer ambiente de educação ou de ensino / aprendizado, não adianta você ter o melhor professor. Eu estou muito longe de sê-lo, muito longe de sê-lo. Mas nós precisamos de alunos ou de aprendizes que se empenhem e que tenham sede de aprender, que sejam pessoas que tenham esse feeling, esse sentimento de serem seres que possam realmente aprender. E é interessante porque quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que o texto destaca para a gente, de importância dentro dessa visão da ansiedade, do medo, que procura roubar a nossa paz, é o que está para nós apontado no versículo 6. Eu queria que você lesse comigo o verso 6. Vamos revisitar o verso 6, lendo juntos? Diz assim o texto. Vamos lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
o que Paulo está destacando aqui para dizer para aquela gente que está lá, longe dele? Ele está em Roma, ele está preso, a igreja está lá na Ásia Menor, em Filipos, uma região provinciana do Império Romano, mas que pertencia à Grécia. Essa carta vai para lá e a primeira coisa que ele está dizendo para ele é o seguinte: olha, se vocês quiserem manter o grau de ansiedade que traz tanta confusão, perturbação e traz tanta angústia para o coração de vocês deixem de orar, porque só uma maneira de combater isso é orando, e o texto é claro, diz o apóstolo de forma expressa, é uma ordem, ele está dizendo: não andem ansiosos de coisa alguma. E se há algo, ou se existem coisas que estão ali, batendo lá dentro do coração de vocês, esmagando o coração de vocês, tentando pressionar o coração de vocês, trazendo medo, inquietação, ansiedade, angústia, vocês têm um remédio santo, e esse remédio é remediável essa crise. Vocês devem levar as coisas que preocupam vocês para junto de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui nesse versículo 6, façam conhecidas diante de Deus todas as coisas que angustiam a alma de vocês. E ele diz como isso deve ser feito, ele declara aqui que isso é feito pela oração. E é interessante que logo em seguida ele diz que essa oração é uma oração suplicante, com súplica. E ele ainda adiciona algo interessante, para que Deus não seja apenas um recipiente onde eu deposito o meu pedido, deposito o meu querer, a minha vontade, e diga assim: olha, Deus, se vir aí, tu tem obrigação de me atender. Ele diz assim: não, vocês podem levar o que quiserem levar para Deus, através da oração com súplica, ou seja, uma oração insistente. Quando você suplica algo, você insiste, essa é a ideia de súplica, da suplicidade. Mas não para aí, ele diz: façam isso com ações de graças. Ou seja, peçam, podem pedir, mas sejam gratos e reconheçam a grandeza de Deus, reconheçam os atributos de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus compassivo, de um Deus que é fiel, de um Deus que é pleno de graça, amor e misericórdia. Façam isso reconhecendo com alegria, mesmo em meio à dor suplicante, que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Primeira coisa que nós vemos aqui nesse verso 6, para que possamos aprender a ter paz no coração, é orar. Por isso que Paulo se dirige para esses irmãos, dizendo: vocês estão proibidos de ficar ansiosos, porque vocês têm a chave para mudar esse quadro de ansiedade e obter paz. Vocês precisam orar. Ele diz: não andem ansiosos de coisa alguma. Eu quero dizer para você que nos ouve nessa manhã, e para os que estão em casa, que a ansiedade em si não é um pecado, tá? A gente precisa dizer isso. A ansiedade em si não é um pecado, mas viver preso ao estado de ansiedade é. Por isso que Paulo está proibindo esses irmãos de ficarem vivendo nessa espécie de prisão da ansiedade. Porque a gente sabe que existem ansiedades que são causadas por problemas físicos, problemas de um dimensionamento de uma doença psicológica. Por isso que pessoas se tratam, vão ao neuro, vão ao psiquiatra, procuram um psicólogo, um profissional de ajuda dentro dessa área de saúde mental. Eu acho que todos nós, em uma determinada dose, proporcionalmente, precisamos da ajuda de um profissional desse tipo. A gente sabe que eles existem, são instrumentos de Deus quando são, para nos ajudar nesse sentido. Mas boa parte dos nossos problemas de ansiedade estão ligados à nossa falta de estrutura de uma vida espiritual pautada todos os dias na nossa confiança declarada, na nossa fé reafirmada no Filho de Deus. Uma vez eu fiz uma pesquisa no ano de 2005, uma igreja que eu pastoreava, uma igreja com quase 400 membros. Eu estava preocupado com a vida psicológica, emocional de alguns irmãos e os graus de ansiedade que estavam cometendo aquela gente.
E o que é que eu descobri? Que a grande maioria, e aí eu usei um marcador, né, para poder aferir isso, a grande maioria das pessoas da minha comunidade estavam vivendo crises, debaixo de crises de ansiedade. Eram pessoas que não estavam, e elas foram muito sinceras comigo, porque eu disse o seguinte: a pesquisa ela tem que ser pautada na sinceridade, na honestidade, e claro que isso não vai vazar, não vou dizer quem foi que respondeu dessa maneira, respondeu daquela maneira, nem os presbíteros vão saber, ninguém vai saber, mas eu preciso saber, porque eu preciso ajudar vocês. E praticamente aqueles que estavam vivendo de uma forma crônica com ansiedade, eram pessoas que não tinham uma vida devocional. Eram pessoas que não estavam mantendo uma vida de intimidade com Deus através da leitura sistemática das Escrituras, uma leitura regular da Palavra de Deus e uma vida regular de oração. Aqueles que tinham essa vida mais regular de oração, dia após dia, e liam as Escrituras, e meditavam um pouco na Palavra de Deus diuturnamente, essas pessoas conseguiam vencer com muito mais facilidade o problema da ansiedade. Por isso aí você vai entender quando Paulo fala sobre essa questão. Porque se eu deixo de exercitar a minha fé no dia a dia, se eu deixo de ter contato com os meios de graça, que é a leitura da palavra de Deus e uma vida de oração, são meios de graça. Se eu não faço isso, eu estou sendo cooptado pela desgraça. Eu passo a ser refém das situações que, uma vez problematizadas na minha vida, elas vão causar uma situação de impacto negativo na minha vida. Por isso que Paulo trata esse andar e viver ansioso em uma ordem com uma conotação espiritual. Ele está dizendo o seguinte: você não está imune a um problema, você não está imune a viver de forma ansiosa. Nós não estamos imunes, eu e você não somos blindados disso. Os problemas, eles estão aí e eles vêm muitas vezes com força total, impingindo força contra a nossa vida. A questão é o que nós vamos fazer como resposta a isso. O problema é quando nós nos deixamos engolir pela ansiedade, quando nós nos esquecemos que existe um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. De um Deus que nos sustenta por sua palavra, um Deus que nos sustenta na intimidade que Ele propõe para eu e você, quando temos um tempo de qualidade para falar com Ele, para orar, para buscá-lo, estarmos juntos ao Senhor. Hoje eu vou ter um encontro no almoço com colegas, meus ex-colegas de companhia. Há muito tempo que não nos reunimos. Muito tempo. Eu estou com meu coração pulsando forte de emoção de poder reencontrar depois de 10 ou 12 anos que não fazíamos um almoço de confraternização. Colegas que trabalharam com a gente na SEDAI. Durante um período longo da minha vida eu fui funcionário público e saí por opção para me dedicar só ao ministério. E um deles colocou: pastor, é até engraçado, porque ele é espírita. Pastor, nós estamos esperando o senhor aqui para o almoço. Venha, porque nós precisamos ter essa paz, ter esse encontro. Quando você chega, o ambiente fica leve. Quem faz o ambiente ficar leve? É você? Sou eu? Não. É a graça de Deus, é o Espírito Santo, que coloca muito mais do que um sorriso nos nossos lábios, coloca paz no nosso interior. E a gente pode ser um canal de bênção, como cantamos hoje aqui, como um farol. Meu coração quase pulou para fora da boca quando eu cantava, como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Quando nós temos o desejo de sermos usados por Deus, quando amamos com amor da graça divina, quando perdoamos com o perdão que Jesus nos deu, quando nossa boca ela se abre para exaltar a Jesus e falar bem do irmão, é porque nós temos orado, é porque a ansiedade ela não tem lugar no nosso coração. Nós deixamos de ser aquela pessoa irritadiça, aquela pessoa de pavio curto, aquela pessoa abatida, aquela pessoa que parece que tudo desmoronou. Por quê? Porque você e eu estamos sendo diariamente plenificados, cheios da graça do Senhor.
Isso tem que fazer a gente se animar e a gente ir adiante, pregando o Evangelho. Ore! Esse é o primeiro ponto para darmos um bater na porta, na cara da ansiedade. Você tem tido uma vida de oração? Você tem orado? Orado pela sua família, orado pela sua igreja, orado pelo seu pastor, orado por irmãos, orado pelos amigos, colegas de trabalho, orado por aqueles que estão com você numa academia de ginástica. Você tem sido intencional? Eu vou orar por essa causa. Quando nós estamos ocupados demais orando uns pelos outros e orando em favor dos outros, a ansiedade ela vai diminuindo. É impressionante, eu posso dizer isso, porque eu tenho visto isso na minha vida. Então a orientação bíblica é para que não vivamos ansiosos de coisa alguma. E Paulo está dizendo para aquela gente, olha, eu estou numa situação muito grave, eu estou preso, estou aqui amarrado há mais de, período que os historiadores dizem, né, pelo menos há praticamente mais de 3 semanas, fazendo minhas necessidades fisiológicas no mesmo lugar, não tenho direito de sair daqui, convivendo com as minhas fezes, e é verdade. Comendo quando me dão de comer aqui nesse lugar, e foi a carta mais feliz, mais alegre que Paulo escreveu, porque a sua alegria estava no Senhor. Mas em segundo lugar, o segundo ponto, diz o verso 8 aqui, eu quero reler para os irmãos, dá para a gente uma outra proposta. Além de você orar, você não precisa somente orar, você tem que fazer algo mais. Você precisa pensar, meditar naquilo que é certo. E diz o texto aqui, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, diz o apóstolo Paulo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você tem pensado nas coisas que edificam, nas coisas boas? Eu tenho um amigo que é da yoga, curte arte oriental, e a gente conversa muito por causa do karatê, né? E ele falou para mim esses dias, cara, a gente tem que pensar mais positivamente. Ah, você é evangélico, você não gosta muito dessa palavra. Eu falei, não gosto. Claro que eu tenho que pensar positivamente. Só não penso essa positividade como uma energia sem vida, uma energia etérea. Eu não penso assim. A minha positividade vem de um Deus vivo, de um Deus que me amou tanto ao ponto de me dar Jesus Cristo. E eu quero pensar nas coisas positivas que vêm do alto. Não é isso que a Bíblia diz? Pensai nas coisas lá de cima, do alto. É interessante porque essa segunda orientação de Paulo, para pensarmos no que é certo, porque o texto está dizendo aqui para a gente, esse verso 8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, algum louvor existir, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, faz toda a diferença. Porque isso é muito mais do que pensar positivamente. Isso é fazer com que a sua mente esteja ocupada com as promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Você, ao ler a palavra do Senhor, você sabe quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Quando a gente reconhece as promessas de Deus, irmãos, a nossa cabeça, ela começa a se encher dessa paz que faz toda a diferença. Minha cabeça não está se enchendo apenas daquilo que eu vejo passando uma boa parte do meu dia diante da televisão, diante do Facebook, diante do YouTube, diante do Instagram. A minha cabeça está sendo guiada pelo tempo de qualidade que eu passo a olhar para as Escrituras, porque é a Escritura Sagrada que determina a minha qualidade de vida e que vai inspirar o meu coração. A minha cabeça tem que estar na palavra. A minha cabeça tem que estar em bons livros que caminham ao lado das Escrituras Sagradas. Eu tenho que ter boas referências de amizade. Eu tenho que ouvir aquilo que me edifica. O que não me edifica eu deixo de lado e eu não me deixo influenciar por essas coisas. Eu não me deixo influenciar pelos modismos desse mundo. Nós temos que entender que a tua e a minha mente
ela é um local, é um recipiente onde tudo vai para dentro dela. Do que você tem enchido a sua mente, do que você tem enchido o seu coração. Eu gosto de ouvir boas pregações. E tem um momento durante o dia que eu vou ouvir um pregador. Ultimamente eu tenho ouvido um pregador, eu tenho orado por ele todos os dias por causa da quimioterapia que ele está sendo submetido. Um homem que me abençoou muito, ainda tem me abençoado, reverendo Ronaldo Lidório. Então, todos os dias eu ouço um bom pregador. Eu ouço alguém que é um referencial de vida. Eu leio trechos de alguns livros importantes. Não deixo de saber o que está se passando no mundo, porque eu tenho meu feed de notícias e eu vou ver o que está acontecendo no mundo, porque eu tenho que estar bem informado. Não sou um ser alienado e nem alienante, mas a palavra de Deus é a primeira coisa que eu tenho prazer de tomar em minhas mãos quando eu acordo por volta das 5 horas da manhã. É nela que eu me alimento. É nela que eu vou buscar força, não só para pregar os sermões que eu trago à igreja, mas a força que eu tenho que trazer para mim mesmo, que vai motivar a minha vida para viver o dia a dia. Se você passar o dia enchendo a sua mente com aquilo que não edifica, com aquilo que é contrário à palavra de Deus, essa paz proposta pelo texto, ela não vai encontrar lugar no seu coração. E, por favor, não reclame de Deus, não reclame do irmão, não coloca na conta do outro, porque a negligência é sua, a negligência é minha. Quando aquelas 2 torres gêmeas foram afetadas, naquele ataque terrorista em Nova York, nos Estados Unidos, um dos grandes jornalistas da época perguntou à filha de Billy Graham, o seu pai, que foi um conselheiro, inclusive, da Casa Branca, de presidente, disse que Deus, certa vez, se preocupava com a América e que Deus protegeria a América. E aonde estava Deus quando as torres gêmeas foram atingidas e dezenas de milhares de americanos sucumbiram? E a filha de Billy Graham, com muita taciticidade, muita tranquilidade, serenidade, disse àquele homem: vocês votaram no plenário do Congresso uma lei onde não poderia ser mais ensinadas as escrituras dentro de nossas escolas, dentro de nossas universidades. Vocês proibiram Deus de estar entre as instituições de ensino e de formação. E ela disse: onde estava Deus? Deus, como um cavalheiro, como um gentleman, ele fez o que vocês fizeram, queriam. Vocês o convidaram a se retirar. E ele, de forma muito calma, serena, muito cavalheiro, de forma muito educada, se retirou. Ao que o jornalista se calou, baixou a cabeça e se retirou daquela entrevista. Se ele não for o primeiro na sua vida, se você não convidá-lo para estar com você no dia a dia, o que ele pode fazer para um coração que resiste à sua graça? Você quer ter paz com Deus? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, reflita na sua palavra. Ocupe a sua mente com as coisas que de fato edificam. Pensamentos a respeito do seu Filho, de Jesus Cristo, da sua maravilhosa graça. Por isso que ele diz no final do verso 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas em último lugar, o terceiro ponto aqui, além de eu orar, para poder viver essa paz que vem de Deus, além de eu pensar no que é correto, meditar naquilo que vem dele para o meu ensino, eu preciso praticar. Você vê que no versículo 9, é isso que Paulo está ensinando, né? O versículo 9 diz assim: olha, tudo que eu disse até agora, em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram, vocês viram em mim, coloquem isso em prática agora. E o que é que ele diz? Arrebatando o texto, finalizando: e o Deus da paz será convosco. Deus da paz vai ser com você. Não adianta a dona da casa, aquela cozinheira maravilhosa que tem dentro da sua casa, meu irmão, que é a sua mulher, ou a sua filha também, né?
Ou você, pegar aquela vontade de fazer aquele bolo, de fazer aquela torta, de fazer aquela feijoada. Inclusive, o clima está bom demais para uma feijoada, irmãos. Está bom demais. Quanto mais quente, melhor. Né? Uma feijoada, já estou aqui, não sei nem o que eu vou comer, que o pessoal está preparando lá no bochicho, mas eu vou para lá e vou comer. Gente, não adianta a gente querer fazer aquela comida, aquele prato maravilhoso, se a gente não se organiza, se a gente não sabe a quantidade de ingredientes que a gente vai usar e como vai usar. Por isso que o texto diz aqui para a gente: pratique, faça o que é correto na prática. É fazendo que a gente aprende, é fazendo que a gente vai caminhando ao lado do Senhor e vai vendo como as coisas de fato se dão. E é isso que Paulo está ensinando aqui, se a gente quer ter paz. Não basta só orar, não basta só pensar, mas nós precisamos praticar. E ele diz: o Deus da paz será com você, será conosco. Se você tem aprendido de fato a colocar no dia a dia aquilo que o Senhor tem te ensinado, com certeza essa paz ela vai se fazer presente. Você sabe que muitos crentes vivem presos, vivem escravos da ansiedade, justamente porque eles não praticam a palavra de Deus. Quando a gente não coloca aquilo que temos aprendido, seja através da pregação do pastor, seja através do ensino que o professor da escola bíblica está trazendo, ou daquele seu contato abençoado durante a semana, você não precisa ouvir só o pastor Ivo. Mas existem outros pregadores tão bons quanto o reverendo Ivo e tão abençoadores quanto o reverendo Ivo, e eu sei que você gosta de ouvi-los também todos os dias. E quando você os ouve, quando você lê um livro que está sendo inspirado pelo Espírito Santo na vida daquele que o escreve, irmãos, a gente cresce. A gente deixa de desobedecer a Deus, porque a gente só desobedece a Deus quando a gente não coloca em prática aquilo que temos aprendido da parte de Deus. E se você quer viver em paz, se você quer aprender a andar em paz, coloque em prática. Coloque em prática o que você tem aprendido. Hoje, uma irmã com outro irmão me paravam aqui no momento da confraternização, pós-escola dominical, pré-culto, estávamos aqui embaixo, e os irmãos falaram: pastor, a gente tem que começar a fazer algo para pregar o Evangelho, sair daqui das quatro paredes, irmos por esse Meia, levando a palavra de Deus. E eles dois viam um do lado, outro do outro. Né? Eu vou entregar. Fátima e presbítero eleito Washington. Um do lado da rua, outro do outro. Olha, aí ó, o pessoal evangelizando. A gente precisa fazer a mesma coisa. O quê, irmã? E os dois. E a preocupação deles. Porque a igreja, isso não sou eu que digo não, tá? Reverendo Hernandes Dias Lopes é que diz isso. O crédito é dele. Ele diz: igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Hoje, a igreja do Meia, pela graça de Deus, isso o presbitério que vai ter reunião agora sabe, nós fomos a igreja que nos últimos 5 anos recebeu mais membros, gente nova chegando. E está chegando mais gente, vamos receber mais gente agora em dezembro. Mas nós precisamos começar a mostrar os que são da antiga, e eu sou da antiga, mostrar para essa gente nova que chegou que a nossa igreja é uma igreja que ama a obra da evangelização, é uma igreja que ora, é uma igreja que aprende a deixar de lado as coisas que se tornam anseio na nossa vida, porque nós estamos refletindo e pensando ser uma igreja dinâmica, uma igreja cheia da graça do Senhor, porque ela é cheia do Senhor da graça. Ô queridos, eu quero terminar dizendo para você, te fazendo a pergunta: como está o teu coração nessa manhã? Está ansioso? A ansiedade nos leva a murmurar. A ansiedade nos leva a termos uma baixa autoestima. A ansiedade nos leva
quando não tratamos ela a pecar contra Deus. Nós precisamos deixar o Senhor dar o rumo à nossa vida. Como você tem expresso o seu sentimento de fé e de confiança no Senhor? Qual é a resposta que você tem dado, não a você em primeiro plano, mas a Jesus, quando a ansiedade, o medo, a angústia, a dor, a tristeza, a depressão quer bater no teu coração? Qual é a resposta que você tem dado? A palavra de Deus nos diz que Ele está disposto a fazer com que eu e você, nessa manhã, experimentemos mais do seu amor. Experimentemos mais essa sua graça. Essa graça que nos faz aprender que Ele é quem conduz a nossa mente. Ele é quem conduz o nosso coração. Quando nós oramos, quando nós pensamos no Senhor Jesus, quando nós colocamos em prática tudo aquilo que temos recebido. A Bíblia diz lá através do profeta Isaías, e nós já estamos chegando nos ares de Natal, domingo que vem começa o Advento. Isaías, o profeta messiânico, ninguém profetizou mais sobre a vinda do Filho de Deus do que Isaías. Isaías diz que Jesus é o príncipe da paz. Que o príncipe da paz esteja atuando no teu precioso coração nessa manhã. Você saia daqui, vá almoçar com a família, vá almoçar com os amigos e compartilhe da sua alegria de ter Jesus à mesa com você. É isso que eu quero fazer hoje no meio dos meus ex-colegas de trabalho. É isso que nós precisamos fazer todos os dias com os nossos, porque isso demonstra de fato que temos tido comunhão com Jesus e a sua comunhão tem nos alimentado em meio às angústias, em meio aos problemas que a vida possa nos oferecer. Então, coloque em prática o que você aprendeu essa manhã. Você quer viver em paz? Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, medite naquilo que é certo, que a palavra de Deus te aponta. Em terceiro lugar, pratique aquilo que é correto e que você tem recebido do Senhor.